Boa tarde, meu nome é Lívia, eu faço parte do Interact Clube de Luz e no ano rotário 2020-21 estarei como representante distrital de Interact do Distrito 4760. É um prazer ter vocês aqui conosco nessa tarde de sábado. Vocês poderiam estar fazendo 1 bilhão de coisas, mas vocês escolheram estar aqui com a gente, aprendendo e aperfeiçoando todos os seus conhecimentos sobre o cargo, os quais vocês irão ocupar no próximo ano rotário, ou também para aprender. Eu acho muito legal que até mesmo pessoas que não são diretores de protocolo que estão aqui, né? Porque a gente tem 30 pessoas na sala e nós temos 19 clubes, então tem gente que não vai assumir o cargo, mas que está aqui para aprender. E é isso, hoje a gente vai ter o treinamento de diretoria de protocolo, assim que a Ana Lu começar a falar. Ana Luísa, diretora de protocolo distrital e presidente da comissão de organização do concurso distrital de oratória para o ano rotário 2020-21. Ela faz parte do Interact Clube de Pirapora Praia e ela preparou um treinamento muito completo para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu acho que a Ana Lu não vai conseguir ficar vendo o chat, não sei se ela vai estar com outro aparelho para poder ver o chat, mas caso vocês estejam com alguma dúvida e não consigam ligar o microfone, pode mandar no chat que a gente lê para ela. E eu estarei aqui. Eu e Leandro estamos na organização do projeto. Eu vou estar aqui o tempo inteiro, apesar da câmera desligada. Qualquer dúvida vocês podem me falar. Ana Luísa, a mesma coisa, se acontecer algum problema. Se eu sumir, é porque aqui em Luz vai começar a chover, então talvez a energia caia novamente, assim como aconteceu no treinamento de Fundação Rotária. E aí vocês podem me zoar, porque a luz de Luz caiu novamente, isso acontece muito. Ana Luísa, a palavra é toda sua, bom treinamento e qualquer coisa eu tô aqui. Gente, não esquece de mandar a lista de presença, tá? E muito obrigada pela participação de todo mundo. Um beijo. Obrigada, Livinha. Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu vou ter acesso ao chat aqui, que eu tô vendo tudo no meu celular, então eu vou ficar olhando para a tela do computador que tá aqui em cima. Então, se eu estiver olhando muito para cá, é porque os slides estão aqui em cima. Aí vocês podem interagir no chat, que de vez em quando eu vou estar olhando, tá? Aí, antes de começar o treinamento, eu queria fazer minha auto-apresentação. Meu nome é Ana Luísa Costa Ribeiro, eu tenho 16 anos, eu sou do Interact Clube de Pirapora Praia. Eu sou interactiana desde a gestão 2018-2019. Meu primeiro cargo foi membro da comissão de DQA na gestão 2019-2020. Eu fui finalista do concurso distrital de oratória dessa gestão 2019-2020. Eu fiquei em terceiro lugar. Vou estar assumindo o cargo de secretária na gestão 2020-2021 e também vou estar assumindo o cargo de protocolo distrital da gestão 2020-2021 e presidente da comissão distrital da organização do concurso de oratória. Calma aí. Travou? Não. Aí essa daqui é uma foto minha, que pode não estar aparecendo como eu estou agora, mas é a mesma pessoa, tá? E essa é uma foto de um projeto do meu clube. Opa! Essa é a foto de um projeto do meu clube. Aí, como vocês já fizeram a apresentação da lista de presença no chat, aí eu acho que não vai precisar tanto de fazer a auto-apresentação de vocês, então eu vou pular essa parte. Bom, primeiramente eu gostaria de explicar essa diferença do termo protocolo e diretor de protocolo, que é importante destacar que a denominação correta é diretor de protocolo e não simplesmente protocolo, como muitas vezes as pessoas erram e também eu cometo esse erro tantas vezes. E protocolo pode ser definido como conjunto de formalidades e preceitos que se devem observar em cerimônias oficiais ou atos solenes. Ou seja, o termo protocolo se refere ao ato e não à pessoa em si. Quando a gente se refere à pessoa que ocupa o cargo, a gente fala de diretor de protocolo. Aí, o que é diretor de protocolo? Bom, o diretor de protocolo, ele é o mestre de cerimônias, que faz a reunião ser agradável, alegre e atrativa para todos os envolvidos, através de um trabalho que começa nos bastidores e estende-se durante e após as reuniões. Então, o trabalho do diretor de protocolo, ele se estende antes, durante e depois da reunião, sendo que ele é parte da organização da reunião, como, por exemplo, conferir a tribuna, a mesa, os convidados, receber os convidados, quando vai passar algum tipo de slide na reunião. Tem que conferir se está o projetor tudo certinho. E durante a reunião, em questão da manutenção do tempo, em questão da palavra, desses quesitos mais
específicos. E após as reuniões, quando a gente encerra, questão do ambiente, a organização, essas coisas mais gerais. O diretor de protocolo é aquele que dá vida para a reunião. Ele deve saber o momento certo de improvisar. Então, por exemplo, quando a gente está no meio de uma reunião e a gente tem algum convidado, algum palestrante, e está atrasando a reunião, o palestrante acabou se atrasando e a reunião não começa há 10 minutos. Isso atrasa muito, isso é muito frustrante. Aí, nessa hora, você tem que saber o que fazer. Então, você vai lá, conversa com o presidente do seu clube, pergunta o que a gente tem que fazer agora. A gente espera mais um pouco, entra em contato, ou a gente deixa a reunião discorrer e quando ele chegar, a gente tenta encaixar na pauta da reunião. Aí, o próximo tópico, o diretor de protocolo é o que faz acontecer. O diretor de protocolo, ele é o exemplo. Então, se ele não está exercendo o exemplo que ele quer transmitir, então não faz sentido ele estar fazendo aquilo. E ele nunca será o destaque da reunião. Ainda mais porque o trabalho dele fica mais por trás da reunião. O que é o destaque seria... eu não sei como falar isso. O destaque seria o trabalho dele, e não ele em si, sabe? Eu não sei se deu muito sentido, gente. Calma. Tá cortando muito aqui. Gente, vocês têm que me falar se eu estiver falando muito rápido, porque eu não tenho muita noção. Aqui tá tranquilo, né, Lu? Aqui o som tá alto, claro, ótimo. Pra mim, pelo menos, tá ótimo. Tá bom. Aí vocês vão me avisando aqui no chat que eu vou dando uma olhada. Aí. Qual a função do diretor de protocolo? A função do diretor de protocolo é dar sua contribuição de forma que a reunião seja a mais organizada possível, evitando assim que sejam cometidos imprevistos e que possam prejudicar o bom andamento da reunião, proporcionando ao clube ordem e eficácia, causando assim uma boa impressão aos visitantes convidados. O protocolo é o canal do presidente para com os sócios ou demais membros do conselho durante as reuniões ou eventos rotários. Isso é muito importante, mais para frente eu vou estar falando sobre essa questão do comportamento e a imagem do protocolo para convidados e todos os membros do clube, sendo que... Amanda, eu vou deixar para falar isso mais para frente. Aqui já ficou mais explicadinho. Aí, atribuições gerais. Chegar ao local da reunião com antecedência, com 30 minutos, 15 minutos de antecedência, para verificar se tudo está tranquilo. Compor a mesa principal. Verificar a tribuna, panóplias, bandeiras, sino, malhete e equipamento de som. Organizar a mesa da presidência. Demarcar local na mesa para os componentes e avisar o presidente quanto aos horários da reunião. Certinho. Aqui. Mencionar datas comemorativas, inclusive aniversariantes, mês, semana, de sócios e ou familiares, homenagens e ausências. Verificar as necessidades do orador. Então, antes da reunião, quando você vai conhecer o orador, você recepcionar os convidados, é muito importante, porque aí você consegue organizar a pauta da reunião e deixar tudo mais controlado em questão do tempo, porque é uma coisa que tem que ficar mais certinha. Quando a gente começa... Eu nunca tive experiência com cargo de protocolo, mas com base nas pesquisas e nos relatos que eu tive mais de outras pessoas que já tiveram experiências com cargo, isso é bem coisa de protocolo. Você é visto como chato, porque você sempre tem que estar ali muito na reunião, controlando questões de conversa paralela e coisas do tipo, porque tem que estar tudo bem no tempo certinho para que não haja imprevistos. E ser cordial e recepcionar visitantes convidados, eu já falei um pouco. Ficar atento aos detalhes e manutenção da ordem durante toda a reunião. Controlar o tempo de fala para que a reunião seja fluente. E avisar o presidente que tudo está em ordem para que se inicie a reunião. Acho que eu não preciso explicar mais sobre isso. Como ser um bom diretor de protocolo? Boa dicção e postura corporal, isso é muito importante. Bom senso, finura no trato e tolerância. Considerável conhecimento rotário. Tempo hábil para que as pessoas, para que possa se preparar para o desempenho da função. E diplomacia. Diplomacia é a questão de você, quando tiver algum problema, você ter uma postura para poder lidar com o problema. Quando tiver, por exemplo, discussões, você não pode, perder a razão. Você tem que saber lidar com aquele problema, você tem que saber conversar, você tem que ter uma postura de protocolo, você tem que ter uma postura de líder. Comportamentos e valores.
ser o mais discreto possível, bem como sério e objetivo, cordialidade e simpatia, em questão de tratamento de convidados, das pessoas, comunicabilidade, questão de, é bem explícito, questão de você saber comunicar com as pessoas, saber ser mais claro possível com suas palavras, responsabilidade, tem que ter muita responsabilidade, fazer as coisas tudo no prazo, saber organizar as coisas. Diplomacia, já falei. Utilizar roupas que configurem elegância, pois novas protocolares assim exigem. Então, aí sobre a questão, o protocolo é a primeira imagem que todos os visitantes e companheiros têm do clube. Então, quando o diretor de protocolo, gente, eu tô falando tudo errado já. O diretor de protocolo é a primeira imagem que as pessoas têm do clube. Então, quando você se veste a caráter, seria, né? A caráter, você tem um comportamento bem sério, sabe? Esse comportamento de líder, de posicionamento sério. As pessoas começam a ver aquilo e já vem para um ambiente mais sério, que não é só brincadeira. E começam a levar também o Interact começam a levar o Interact de forma mais séria. Não fica como eu diria, seria muito aquele negócio que as pessoas às vezes olham para o Interact e acham que é muita bagunça, que por ser repleto de adolescentes e crianças acham que não tem aquela seriedade. E o protocolo pode muito bem passar isso, sendo que é o canal do presidente para com o clube e os associados. 7. Permanecer na tribuna apenas no momento das apresentações protocolares, afastando-se em seguida. Isso é mais explícito. Ficar atento ao desenrolar da reunião e procurar manter a programação no horário determinado. Isso eu também já expliquei um pouquinho. Gente, eu posso estar indo muito rápido, tá? Acho que está tudo bem. O diretor de protocolo não deve fazer na tribuna comentários desnecessários ou que revelem intimidade pessoal ou com qualquer um dos presentes. Sim, verdade, porque é todo esse papel da seriedade, de postura. O diretor de protocolo não deve fazer discursos. Sim, o protocolo, ele, como eu já falei, ele não é o centro das atenções. O papel dele, ele está muito mais... Eu não sei a palavra certa, mas ele está muito mais, assim, no meio, assim. Ele não é muito o centro das atenções, mas a organização, o papel dele é de extrema importância. Não deve utilizar gírias e não deve tentar ser engraçado ou anunciar retardatários em casos especiais. E seja o exemplo. Como eu já falei, não adianta a gente falar que, por exemplo, se a gente chegar lá e falar, gente, se comportem, não tenham conversas paralelas, e a gente ir lá e ter conversas paralelas no meio da reunião. Esse é o quesito de ser o exemplo. A gente não deve fazer aquilo que a gente fala tanto que não pode fazer. A gente não deve fazer aquilo que a gente fala que não deve fazer. Eu acho que eu dei uma bugada na cabeça aqui. Tá? Os seguintes critérios devem ser discutidos com o presidente do clube e o conselho diretor, preferencialmente antes do início do ano rotário. Aí, aqui. Aniversariantes da mesa vão à mesa? Quando houver mais de um aniversariante, qual o critério a ser adotado na escolha? Se o clube possuir um ex-governador, qual será o tratamento dado a ele? Em toda reunião, por ser uma autoridade rotária, irá à mesa da presidência? Apenas fará parte dela em ocasiões especiais? Esses são critérios que vocês vão estabelecer, vocês vão conversar com o presidente do seu clube para ver, como vai ser organizada a reunião e como vai se estabelecer esses critérios. Aí, gente, tá bom. Aí tem outros aqui. O rotariano do clube, cuja profissão seja lembrada durante a semana, deverá participar da mesa da presidência? Se sim, o que fazer quando existirem mais de um rotariano com a mesma classificação? Qual procedimento a ser adotado no caso de alguém que não estiver incluído na pauta pedir para usar a tribuna? Autorização partidária do presidente após ouvir o motivo e o tempo necessário? Gente, eu acho que... Eu vou ver com a Livinha. Ai, perdão. Eu tô falando muito rápido, gente, perdão. Eu vou tentar... Olivia, tem como eu disponibilizar esses slides depois? Para quem quiser? Porque eu sinto que
Eu tô falando muito rápido, se vocês quiserem que eu Não, volte. com certeza. E pode falar um pouquinho mais devagar, eu posso te dar alguns toques aqui, mas a gente vai disponibilizar, assim, já tem até uma pasta no Drive para esses treinamentos, para as gravações e para os slides. Tá bom, então. Eu vou falar mais devagar. Eu fico muito acelerada. Tá bom. Qual procedimento a ser adotado no caso de alguém que não estiver incluído na pauta? Já li. A autorização partirá do presidente após ouvir o motivo e o tempo necessário. Eu não vou ficar muito tentando explicar, porque isso já é bem tranquilo. Preparação da reunião. O diretor de protocolo precisa de planejar com antecedência a reunião para evitar erros e omissões. Deve saber do programa da reunião, das pessoas que irão usar a tribuna, quais as autoridades que estarão presentes e as suas qualificações profissionais e a quantidade de pessoas que provavelmente irá à reunião. Para que uma reunião funcione com harmonia e transcorra normalmente, antes de considerar a palavra aos companheiros ou outras pessoas que pretendem usar a palavra, o diretor de protocolo deverá informar-se sobre o assunto e o tempo solicitado, levando ao conhecimento do presidente da mesa, para que este possa fazer a avaliação de acordo com a programação. Isso impede que as pessoas usem da tribuna indevidamente por um longo período de tempo e com assuntos que causem constrangimento aos presentes. Em Rotary não há palavra livre, pelo que deve haver um certo cuidado na permissão de intervenções que saiam do tema da reunião. Para que uma reunião funcione com harmonia e transcorra normalmente, antes de conceder a palavra aos companheiros ou outras que pretendam usar a palavra, o diretor de protocolo deverá informar-se sobre o assunto e o tempo... não, gente, calma aí. Meu Deus. Gente, repetir a mesma coisa. Eu vou pular isso daqui. Gente, desculpa se estiver um pouco confuso. Tá. Organização da panóplia. A panóplia não deve faltar nas reuniões rotárias e deverá estar sempre presente à direita de quem, da mesa da presidência, olha para o público. O diretor de protocolo deverá dispensar muitos cuidados com a mesma, evitando o desleixo com um dos símbolos máximos da nossa nação. Aí que está um exemplo de organização da panóplia, que aqui tem a mesa rotária, a tribuna, e aqui tem a panóplia com as bandeiras. Essa daqui é um exemplo de posição de bandeira número ímpar. Aí, mas aqui eu vou mostrar aqui. As bandeiras são organizadas por grau de hierarquia. Então, na posição 1, seria a bandeira nacional. Na posição 2, que fica à direita da bandeira nacional, a bandeira da ONU, o país visitante. A número 3, bandeira do Estado anfitrião. Mas isso vai alterando. Por exemplo, se não tiver... Por exemplo, número 2, se não tiver a bandeira da ONU, o país visitante, e não tiver, aí você passa o número 3 para o número 2 e assim por diante. Não precisa ser literalmente essa organização, você pode ir alterando. Mas a bandeira nacional é essencial. Calma aí. Aí, número 4, bandeiras dos demais países em ordem alfabética. Número 5, bandeiras estaduais, precedência por ordem da data de criação do respectivo estado. Número 6, bandeira do município residente. No caso aqui, por exemplo, eu colocaria a bandeira do município de Pirapora, porque é minha cidade de Pirapora. E número 7, bandeiras dos clubes. Aí, posição das bandeiras na panóplia. Nenhuma bandeira deverá estar em posição mais elevada ou recebendo maior destaque do que a bandeira nacional. Considere sempre a expressão à direita o lado de quem olha a plateia a partir da mesa da presidência. Aí aqui tem um guia. Por exemplo, à esquerda por exemplo, ali aparenta ser o diretor de protocolo. Aí a direita dele, no caso, seria a nossa esquerda, de quem está olhando para frente. Mas quando a gente considera como se a gente estivesse no lugar dele olhando para a plateia. Se ficou... desculpa, Júlia. Ok. Tem que explicar um pouco depois que você fizer a leitura. Estou confusa. Então, tá. Eu acho que eu consegui dar uma explicada. Aqui, por exemplo. Uma bandeira deverá... Tá. Considere sempre a expressão à direita, o lado de quem olha para a plateia a partir da mesa da presidência. Então, por exemplo, aqui é o diretor de protocolo. A sua direita seria a nossa esquerda. Não, a sua esquerda seria a nossa direita.
sua direita seria a nossa esquerda. Então, a gente olha nessa questão de posição como se a gente estivesse no lugar do protocolo olhando para a plateia. Então, a panóplia fica à direita do protocolo, e esse daqui é o modelo de posição número ímpar, no qual a bandeira nacional fica no meio, com grau de destaque, e as outras estão normais aqui no segmento. Aí, panóplia com número ímpar de bandeiras. Nesse caso, teremos sempre a bandeira nacional no centro da panóplia. As demais serão dispostas por ordem de importância. Devemos considerar que os lugares pares estão à direita e os ímpares à esquerda. Certo? Protocolarmente, a segunda bandeira mais importante estará no número 2. Estará no lugar número 2. E a terceira mais importante no lugar número 3. E assim por diante. Aí aqui também tem uma explicação mais detalhada, que é a bandeira do Brasil, no meio. À sua direita, a bandeira do Estado. E à sua esquerda, a bandeira da cidade. Aí, essa daqui é a organização com número ímpar de bandeiras. Aí, panóplia com número ímpar. Ah, não, esse daqui é a panóplia com número par de componentes. Aqui, a bandeira nacional deve ficar na direita. Eu acho que deve ser um pouquinho confuso, mas aqui. O número 1 sempre fica na direita e o número 2 na sua esquerda. Mas ambos ficam no centro. Seria assim, acho que dá para ficar mais claro desse jeito. Então, a bandeira número 1, quando é no caso de um segmento par nessa organização, a bandeira número 1 fica à direita da bandeira número 2, e assim por diante. A bandeira nacional, que no caso é a bandeira número 1. Aí aqui tem o exemplo da bandeira do Brasil, à direita da bandeira do Estado, e assim por diante. Deu para ficar um pouquinho claro? Porque essas coisas, confesso que deixa todo mundo bastante confuso. Mas qualquer coisa é só usar a colinha ali, que é muito fácil. Aí, eu vou apresentar as regras gerais. O pavilhão ocupará sempre o lugar de destaque, ao centro, mais elevado ou à direita da mesa diretora, com boa iluminação. As bandeiras não podem ficar cobertas pelas pessoas e alguns cuidados são necessários com relação às mesmas. Então, a bandeira tem que ficar no lugar mais nítido e separado, mas ninguém pode ficar na frente delas. Elas têm que ter um lugar separadinho lá com a visão mais aberta. Os mastros devem ser iguais e as bandeiras devem ter o mesmo tamanho, nunca maior que a bandeira do Brasil, e devem estar atualizadas. Não exibir bandeiras amarfanhadas, manchadas, rasgadas ou descoradas. Então, como aqui mostra no desenho, calma aí, os mais devem ser. Nunca maior que a bandeira do Brasil. Aqui, como podemos ver, nessa primeira imagem, a bandeira do Brasil já tem um mastro maior. E todas têm o mastro do mesmo tamanho. E nessa segunda foto, todas já têm o mastro do mesmo tamanho. Aí aqui tem um exemplo de uma organização, que tem aqui as bandeiras na panóplia. Como vocês podem ver, já está mais um ambiente aberto, não tem ninguém bloqueando a visão das bandeiras. Aqui tem a mesa diretora, a mesa diretiva presidencial. E aqui tem aqui tem a mesa diretiva. E aqui... Nossa, gente, eu esqueci a palavra. Tá, aqui tem a mesa diretora e aqui tem a tribuna. Nossa, obrigada, Deus. Aí aqui tem a tribuna no canto e aqui a plateia. Essa seria a organização certinha. Organização e composição da mesa. A composição da mesa. Ela deve ser composta sempre por um número ímpar de pessoas, exceto em casos de casais como governadores, presidentes, etc., acompanhados de suas esposas, que ficaram à esquerda do mesmo. Então, não existe tamanho ideal para a mesa diretora dos trabalhos, mas normalmente usa-se uma mesa com 3 ou 5 lugares. Essa disposição é sempre para dar destaque ao cargo superior, né, que seria do presidente. Então, de 3 lugares, eu vou mostrar mais para frente, de 3 lugares no meio seria o presidente, e do seu lado, da sua direita, seria o conselheiro ou presidente do Rotary, e à sua esquerda seria o secretário do clube.
e isso vai aumentando em relação ao grau de hierarquia. O diretor de protocolo necessita conhecer as regras de precedência, ou seja, qual a hierarquia entre os ocupantes da mesa. Eu vou mostrar no próximo slide, se eu não me engano, a hierarquia que tem para poder compor a mesa e os números de cada um. No caso de vários presidentes do clube, No caso de vários presidentes, o do clube padrinho ou do clube mais antigo representará os demais. Por exemplo, quando vocês vão fazer algum evento ou alguma reunião que vá muitos presidentes, muitos representantes, aí você tem que selecionar as pessoas para poder representar o clube, para poder representar, por exemplo, a mesa de trabalho de outros clubes. Mas antigo representará os demais, certo? Quando os componentes da mesa são chamados pelo microfone, não se faz a apresentação dela depois de composta. Então, são chamados pelo microfone. Então, por exemplo, se a gente está... vou usar um exemplo de uma posse que teve no meu clube, que a mesa não estava composta antes de começar, as pessoas foram chamadas para compor a mesa. Então, quando todo mundo já estava lá sentado, não precisa fazer a apresentação de novo, porque já foi feita. Aí, se a reunião foi iniciada com a mesa já composta, quando todo mundo já estiver lá, aí já é devido ao protocolo fazer a apresentação de cada um. Então, está todo mundo lá sentado, aí ele vai lá e fala: bom, a mesa está composta ao centro pela presidente, tananana, à sua esquerda, à sua direita está composta, está ocupando o presidente do Rotary ou conselheiro do clube, à sua esquerda o secretário e aí por diante. O diretor de protocolo faz a apresentação de cada um, começando pelo lugar número 1. O lugar número 1 é o do presidente. O tamanho ideal é aquele que comporte todas as autoridades e convidados especiais. E esses tamanhos podem variar, tanto que pode ter também lugares pares, né? Pode ser tanto ímpar quanto par, e a gente vai comportando a mesa à medida que todas as autoridades e convidados estejam presentes, estejam acomodados. Se vários presidentes de clubes rotários estiverem presentes na reunião, o presidente do clube padrinho ou do clube mais antigo representará os demais. Isso já falei. Tá. Organização da mesa. O lugar mais importante da mesa da presidência é do centro. O lugar número 1, normalmente ocupado pelo presidente do clube. Aí aqui tem uma imagenzinha. Aí, o lugar número 1 é ocupado pelo presidente do clube. O número 2, que é à direita do presidente, é ocupado pelo convidado, palestrante, chairperson de Interact, rotariano, presidente do clube, governador e etc. O terceiro lugar é ocupado pelo secretário do clube. Mais uma observação: o secretário ocupará o lugar na mesa, preferencialmente em composição de 3 lugares. Quando a mesa estiver ocupando 3 lugares, aí o secretário ocupará o lugar 3. Aí, a partir de uma maior formação da mesa, orientar-se que o mesmo não faça parte da sua composição. Acho que ficou mais claro. Deixa eu abrir o chat aqui para... Tá. Composição da mesa em reuniões. Esse daqui seria um grau de hierarquia, que é o número 1, presidente. 2, autoridade de Rotary, Rotaract ou Interact presentes. O número 3, vice-presidente, que é opcional. Número 4, secretário. Número 5, tesoureiro. Número 6, conselheiro, que também é opcional. 7, diretor de protocolo. Como vocês viram, deu uma bastante alterada. Tipo, antes era presidente, no terceiro já era o secretário. Por isso que a gente sempre vai dar alterando, porque às vezes não tem autoridade. Por exemplo, não tem, o vice-presidente não está presente, ou o tesoureiro acaba faltando, alguém tem que ir lá e representar. A gente vai alterando essa sequência de acordo com os números. Aí, por exemplo, o vice-presidente não está, então o secretário ocupa o número 3, que seria do vice-presidente. Aí a composição. Quando o número de componentes é ímpar, o lugar número 1 será o central e os lugares pares ficarão à direita de quem está no lugar número 1, olhando para a plateia. Acho que aqui na imagem dá para ver. Aí à direita do lugar número 1 só tem números pares, e à esquerda tem só os números ímpares. Quando o número...
Para o número par de componentes, o número 1 estará imediatamente à direita da linha mediana e o lugar número 2 imediatamente à esquerda dessa linha. Aí, aqui, quando tem os componentes número par, então o lugar número 2 à esquerda do número 1, mas ambos estarão no centro da mesa. E certo. Aí aquele negócio. Aí agora à direita, os números pares, à esquerda, à direita, os números ímpares, à esquerda, os números pares. Isso é uma coisa que vai aprendendo. Agora chegou um tópico que eu gosto muito, que é a boa oratória. Eu já coloquei aqui uma frase da Malala, que é: as nossas vozes são mais poderosas que armas. Perdão. As nossas vozes são mais poderosas que armas. Eu gosto muito dessa frase. Aí eu vou explicar um pouquinho. Vou explicar um pouquinho sobre a oratória. Vou dar algumas dicas, falar só um pouquinho. A oratória é uma forma específica de comunicação. Não apenas saber falar em público. Ela é uma habilidade, então ela precisa de prática. A oratória, ela é sobre passar uma mensagem e um sentimento. E a utilização da linguagem verbal e não verbal, que é tanto o que você está falando e o que você está expressando, mas sim o seu comportamento corporal, o seu tom de voz, a sua postura, a sua gestificação e os componentes físicos e mais visíveis, não verbal seria, né? Não verbal. Acho que tá bom para esse tópico. Oratório, que é essencial. Para você ser um bom orador, você precisa ter uma postura de orador, que seria uma postura reta, né, com o peito aberto, porque assim sua voz consegue sair de forma mais tranquila, você não fica tendo muita alteração. Igual agora mesmo eu estou sentada, então às vezes minha voz pode dar uma falhada, por questão do fluxo da respiração e tudo mais, postura. E possuir uma modulação na voz, ter uma boa entonação, sempre dando pausas necessárias no seu discurso. Então, você dá uma pausa para respirar, dando aquelas pausas necessárias para você poder respirar, acalmar os nervos, tentar passar uma mensagem necessária, tentar passar a mensagem que você quer passar. Dominar o conteúdo, muito importante você dar uma estudada, você se adequar ao conteúdo que você vai estar falando. Porque aí na hora você não fica tão nervoso, por mais que às vezes na hora a gente dá aquele estresse, mas relaxa. Se você domina o conteúdo, se você pesquisou, você sabe o que você está fazendo. Aí, ser objetivo e claro em suas palavras, não ficar enrolando muito, ser mais claro, tentar falar com mais coesão, fazer um discurso motivacional que prenda a atenção do público, sempre mantendo contato visual com o mesmo. Então, muitos artistas fazem isso, né? A gente pode observar até mesmo nos filmes, em discursos de premiações. Os artistas, eles incorporam realmente, ainda mais por muitos desses serem atores e praticarem esse exercício muito frequentemente, eles sempre ficam com muito contato visual com o auditório, com as pessoas que estão vendo ele, e você sente o que ele está sentindo, né? É muito legal essa questão. Então, sempre mantendo contato visual com o mesmo e fazendo um discurso motivacional. Aí o outro, estar devidamente trajado, questão da postura, do negócio visual, da linguagem não verbal, e ter boa dicção. E ter boa dicção. Esse negócio da boa dicção é uma atividade que a gente sempre faz, igual eu tenho um certo problema com dicção, com entonação de voz, com minhas cordas vocais, às vezes elas não têm muita, como fala, não tem muito ar, sabe? Aí acaba tendo essa alteração. Isso é um treinamento que você faz no dia a dia, também a questão tratando bem o nervosismo, a respiração. Então, se vocês estiverem em casa, se vocês têm esse problema com falar em público, com falar mesmo, até mesmo sozinho, vocês vão tentando. Às vezes você está sozinho no seu quarto, você conversa sozinho, você vai falando as coisas e clareando mais sua mente a respeito de certos assuntos. Quando você tem esse momento com você mesmo, isso ajuda muito, isso melhora muito, de verdade. E postura de orador. Como a gente pode ver nas imagens, a postura é coluna reta, peito aberto e as mãos assim
às vezes, cruzadas, assim, igual a menina tá falando, ou fazendo gestos. Aí, 55% é expressão corporal da postura de orador, 55% é expressão corporal, 38% é como falar, volume e entonação da voz, velocidade das palavras, e 7% conteúdo. Muitas pessoas acham que é muito mais o conteúdo que a gente está falando do que realmente como a gente está falando, mas na verdade isso é tipo o mínimo, isso é uma parte, é uma pequena parte do que realmente é uma postura de orador. Então, a expressão corporal, como você está transmitindo essa expressão, a sua postura é muito importante, é praticamente mais importante, mas isso também não quer dizer que o conteúdo que você vai falar tem que ser ruim, sabe? Você pode pegar qualquer coisa na internet que você vai falar. Não, o conteúdo tem que ser bom, mas a gente tem que prestar atenção a diversos fatores, não só o conteúdo. A gente tem que saber como que a gente vai falar, como que a gente vai entonar a nossa voz a respeito de tal assunto. Se a gente tem que abaixar mais o nosso tom de voz, se a gente tem que parar um pouco, respirar, sabe? É mais ou menos isso. Como montar seu discurso? Antes de tudo, é preciso estudar o tema central do discurso para que se tenha bons argumentos e ele flua perfeitamente. Para que, se tiver alguns imprevistos, às vezes se der branco, assim, aí você lembra do conteúdo. Se você tiver estudado bem, se você tiver se relacionado bem com o conteúdo, isso vai evitar muito que esses brancos, que esse nervosismo aconteça. Então, sempre estudem o tema central, sempre se situem do tema para que não haja imprevistos. Divida o assunto em tópicos, procurando sempre tratá-los um por vez em uma ordem coerente. Importante. Busque citações que se encaixem no discurso para enriquecê-los. Citações são muito importantes, ainda mais, por exemplo, igual eu fiz no início, eu usei uma citação da Malala. Quem admira a história de vida da Malala, quem é muito influente nessas questões, quem gosta dessas coisas, isso tem um impacto muito grande. Então, é muito bom utilizar falas de outras pessoas. E, ao final, monte-o com todas as informações obtidas. Treine em casa diversas vezes para que na hora não haja nenhum imprevisto. Como eu já tinha falado, treine sozinho em casa, se coloquem dentro do cômodo. Às vezes, se você estiver sozinho em casa, procure um lugar com bastante acústica, com acústica boa. Eu já vou passar. Eu não estou tendo muito controle do tempo, mas aqui. Dicas. Tente se manter calmo. O nervosismo é normal, porém pode te prejudicar. Trabalhe a sua respiração para aliviar. Então, sempre quando você fizer pausas, respira fundo. Sobre as dicas. Pense positivo. Pensamentos negativos atraem coisas negativas. Então, quando você for apresentar, não fica pensando que vai dar tudo errado. Pense em positivo, pensa se poderia dar certo. Sabe, as possibilidades que tem de dar certo. Não fica pensando negativo. Isso atrai coisas negativas, isso te deixa com um pensamento muito pesado, isso faz muito mal. Então, relaxem, não fiquem pensando muito, só falem e toda a adrenalina que tiver, vocês usem a favor de vocês. Imprevistos podem acontecer, trabalhem com a arte do improviso. Não fiquem nervosos, vai dar tudo certo. E reconhecimento. O reconhecimento é você se reconhecer, você saber que você se preparou para aquilo, que você tem total capacidade de chegar lá e conversar, não só conversar, mas compartilhar tudo que você sente, tudo que você tem para compartilhar. Você sabe que você se esforçou, que você tem muita capacidade para isso e que chegar ali já é uma grande conquista. Então, ter reconhecimento, saber que você está ali porque você merece, porque você fez muitas coisas que te possibilitaram de estar naquele lugar. E a responsabilidade agregada. Por serem diretores de protocolo, vocês vão ter que organizar o concurso interno de oratória do clube, né? Que vocês vão organizar, aí desse concurso interno, você vai tirar o campeão. Talvez, eu não sei se vai ter concurso da área, não sei se é ao certo. Aí, desse concurso, nós vamos para classificatória, semifinal e final do concurso distrital, e assim por diante. Levar o desenvolvimento de oratória para o clube. Esse é um ponto que eu queria muito que vocês fizessem.
para todos os diretores de protocolo que estão aqui, que vão assumir o cargo, que vocês trouxessem esse desenvolvimento de oratória do clube. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre as minhas metas, que a maioria delas são sobre o desenvolvimento de oratória, que é uma coisa muito importante. E a oratória, ela potencializa seus dons, seus talentos e suas habilidades. Não adianta você fazer algo bom e você tem que mostrar que você faz isso, saber expressar que você faz isso. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu gostei muito dela. Eu vi ela no treinamento do Tá Gravando, se não me engano. Acho que foi a Micaele que falou, não posso estar errada. Informações importantes. Se falar números por extenso, por exemplo, você vai falar 2020, 2021 e não 2021. E um exemplo também é quando você for falar o distrito, você não fala 4760, você fala 4.760. Nunca usar o termo ex para algum cargo. Por exemplo, você não pode falar ex-presidente fulano, ex-presidente Vitor Aguiar, por exemplo. Você vai usar presidente Vitor Aguiar do ano rotário 2017 e 2018. Presidente fulano do ano rotário 2017 e 2018. E se referir corretamente à mesa diretiva, mesa da presidência ou mesa diretora dos trabalhos. Também é importante lembrar que a palavra gestão deve ser evitada quando da citação do período administrativo rotário, mesmo porque ela não é encontrada nos manuais do Rotary. A forma correta é ano rotário. Eu ainda estou tendo que me adequar, porque depois que eu fiquei sabendo dessa informação, eu fiquei, nossa, por quê? Mas quando eu pesquisei faz muito sentido. Por exemplo, você não vai usar gestão 2011, 2012, você vai colocar ano rotário 2011, 2012. Então, na hora de falar em uma questão mais séria, você fala ano rotário e evita falar mais gestão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre reunião ordinária e extraordinária, só explicando mesmo. Para ser considerada uma reunião ordinária, ela tem que ter pauta, data e local específico. Por exemplo, lá tem a pauta específica, na sexta-feira, às 6 horas, a reunião, que no caso é a reunião do meu clube, na Avenida Salmeirão, número tananã, no Cacas Bar, que no caso esse é o endereço nosso. Então, pauta, data e locais específicos, em local específico. Reunião extraordinária, como a palavra já diz, é uma reunião extraordinária, que normalmente é feita para quando você está, quando tem um projeto e vocês não vão ter uma reunião ordinária antes desse projeto, e vocês querem fazer uma reunião para decidir as coisas desse projeto, desse evento, e vocês acabam fazendo uma reunião extraordinária, que é fora da reunião que normalmente seria a ordinária. Fez sentido aí? Mas é isso mesmo, é uma reunião extraordinária, é uma reunião separada para você poder fazer alguma decisão, coisa de projeto e etc. E a reunião do conselho diretor, que são decisões mais sérias e internas do conselho diretor do clube, como relacionadas a quadro associativo ou alguma coisa mais de estrutura do clube. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as minhas metas. A primeira é manter contato com a diretoria distrital de protocolo. Então, isso inclui ver as mensagens do grupo, da direção da diretoria distrital de protocolo, sempre que eu postar alguma coisa. Inclusive, queria muito que vocês interagissem mais. Eu vejo tantos grupos de comissão tão animados e sempre tão ativos, eu fico tipo, como que eu faço isso? Mas eu quero muito que a gente seja mais ativo nessa questão e fiquemos mais próximos, inclusive. Enviar o script protocolar até o dia 30 de outubro de 2020. Eu vou explicar mais um pouquinho no próximo slide sobre o script. Organizar o projeto Protocolo por um Dia, uma vez por bimestre, que consiste, esse projeto consiste em selecionar um associado a assumir o cargo de protocolo por uma reunião. Então, aí você vai fazer essa seleção. A gente deixou mais aberto, vocês que decidem como vocês vão querer selecionar, tanto por sorteio ou indicação do conselho diretor, ou alguém que se voluntariar para poder assumir o cargo de protocolo por uma reunião. E é basicamente isso o projeto. Propor uma roda de conversa voltada ao desenvolvimento de oratória dos associados. Vocês podem chamar psicólogos, pessoas que são mais influentes na área, membros da família rotária que tem bastante envolvimento com questão de oratória, e etc. Vocês podem chamar membros da comunidade também.
garantir a participação de um associado do clube no segundo concurso distrital de oratória. E acredito que essas metas vão fazer muita diferença nessa questão do desenvolvimento de oratória no distrito. E espero que todos vocês cumpram elas, eu vou ficar muito feliz, todos nós. E o script protocolar. O script protocolar, ele foi feito para meio que monitorar as atividades protocolares dos clubes, para a gente ter mais noção se tiver algum tipo de erro, se vocês não estão sabendo de alguma coisa, se tiver alguma coisa estrutural do clube que está dificultando. Então, aqui tem um modelo base representativo, que eu não sabemos se vai ficar literalmente assim, mas é basicamente essas informações. Aí aqui está escrito: por favor, preencha as informações desse formulário adequadamente, com base nas orientações propostas. Esse documento deve ser preenchido pelo diretor de protocolo do clube, deve ser anexado junto a esse formulário o modelo de protocolo utilizado nas reuniões, que eu também já disponibilizei os modelos de protocolo. Clube Tananã, nome do diretor de protocolo do clube, presidente do clube. E aqui vai ser um espaço para vocês descrever a organização da reunião, das reuniões, a disposição da mesa diretora, bandeiras da panóplia, púlpitos no rotário, critérios que são estabelecidos e etc. Aí, e avalie a atividade protocolar do seu clube de 0 a 10 e justificar a avaliação. Nessa questão da descrição de como são organizadas as reuniões, por nesse período a gente está passando por um período de pandemia, etc., eu acredito que a maioria dos clubes esteja fazendo reunião online. Então, isso vai mudar um pouquinho. Então, disposição da mesa diretora, não vai precisar falar, ao centro da mesa está o presidente, tananã, e à sua direita está o presidente do Rotary, o conselheiro, tananã. Não, vai ser um jeito diferente que vocês vão fazer. Inclusive, está no modelo de posse e de reunião ordinária, que é mais para online mesmo. Isso daqui a gente fez e a gente não pensou muito nisso. Então, bandeiras na panóplia provavelmente não terá, né, por ser online. Púlpitos de ensino rotário, provavelmente também não. E critérios estabelecidos, sim, né? Aí, aqui é um modelo de protocolo para reuniões ordinárias. Acho que dá para ver direitinho aí. Mas eu também mandei lá no grupo da direção de protocolo distrital, quem está lá, quem vai assumir o cargo. Eu já mandei lá em formato Word e PDF. Se mais alguém precisar desse modelo, é só entrar em contato, eu vou deixar meu contato no final, ou entrar em contato com qualquer membro ou com Livinha. Aqui tem um modelo, aí certinho, não preciso explicar, porque eu acho que já está bem explicativo. Qualquer coisa é só me chamar depois. Esse daqui é um modelo de protocolo para posse, que é um pouquinho maior. Mas esses dois modelos, eles são mais voltados para questão online, não presencial. Porque presencial seriam um pouco mais diferentes. Por exemplo, na hora de apresentar a mesa diretora, na hora de compor a mesa diretora e coisas do tipo. Aí, para finalizar, eu queria falar sobre a instrução rotária, que a Livinha me deu uma ideia que alguns distritos, e já acho que a maioria dos clubes, fazem a instrução rotária, que é um momento que acontece em cada clube que é destinado a falar sobre o Rotary, como curiosidades, acontecimentos rotários, um momento para que fale um pouco sobre a instituição. Esses momentos acontecem em todas as reuniões e normalmente no final. Seria muito legal a gente trazer isso para as reuniões. Assim a gente consegue desenvolver a oratória e também trazer um pouco mais de informações sobre a família rotária para o clube. Então seria muito importante. Aí eu vou ter algumas perguntas antes de finalizar. Livinha seria mais fácil dela explicar, porque ela que me deu a ideia. Eu explico. O script protocolar, Leandro, ele só é um formulário para que os clubes descrevam como que funciona o protocolo em suas reuniões. A gente não está, falando assim, 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 não. Eles vão mandar e a partir é como se fosse um formulário. Podia ser a mesma coisa de um formulário em branco e só escrito assim, coloque o seu protocolo. Mas aí tem algumas perguntas para poder guiar na colocação desse protocolo. É só para a gente ver como que anda o protocolo de todos os clubes e saber onde que a gente tem que falar, talvez isso aqui não seja legal, ou
a gente viu que vocês estão tendo dificuldade com tal coisa, então eu acho que seria legal fazer isso. Entendeu? Exatamente. E o André falou aí das metas. Então, André, as metas envolvem. A maioria das metas já foram disponibilizadas para os presidentes em abril. E eu sei que de Lagoa Formosa foi eleito agora, mas eu já mandei para ele. E essas metas diretamente para o diretor de protocolo, que é fazer uma roda de conversa que envolva sobre oratória, organizar o concurso interno de oratória, mandar o script protocolar, vão ser disponibilizadas no Guia Distrital dia 4 de julho. Elas estão no Guia Distrital separadinhas por diretoria. Gostaria de agradecer a participação de todos. Fico muito feliz que vocês estejam interessados em participar desse nosso projeto. Agradecer a Ana Luísa, todo mundo que está dando treinamento aqui. É a primeira vez que está dando treinamento. Então, algo muito novo para todos. A Ana Luísa arrasou. Fico muito feliz de ter uma pessoa tão competente, uma pessoa que conhece tanto o assunto na equipe distrital 2020-21. Muito, muito, muito obrigada pela participação de todos vocês. Às 18 horas, teremos treinamento de imagem pública, que também está muito legal. E amanhã a gente ainda tem uma roda de conversa sobre vice-presidência, treinamento de secretaria, treinamento de tesouraria, treinamento de DQA e treinamento de projetos. Então, amanhã tem muito mais coisa para a gente poder fazer. E eu espero vocês hoje no treinamento às 18 e também amanhã. O treinamento de secretaria está incrível, impecável. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Desculpa alguns imprevistos, mas como eu disse, é online, então não tem como a gente prever. Com certeza, se fosse presencial, também teriam muito mais imprevistos. E é isso, gente. Você quer falar alguma coisa, Ana Lu, para agradecer ou algo? Eu já mandei lá no chat, mas eu queria agradecer, gente, tirar um tempo dessa quarentena, que todo mundo está fazendo nada praticamente, para poder aprender um pouco sobre o cargo. Tivemos alguns imprevistos, alguns, né, que não tem como a gente prever, mas obrigada a todos. Gostei muito da experiência, por mais que no início eu tenha falado um pouco embolado, mas é tudo questão de adaptação. Obrigada pela atenção. Vocês são tudo. É isso, gente. Pode sair da sala às 18. Eu espero vocês no treinamento de imagem pública e eu fico aguardando o vídeo no meu WhatsApp. Se vocês não tiverem meu número, pode perguntar quem é a Livinha da RDI, que eu apareço lá no grupo do distrito. Um beijo, até às 18.